As formigas. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobradão de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da minha prima. É sinistro, eu disse. Ela me impeliu na direção da porta. Mas tínhamos outra escolha. Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona da pensão nos avisara que, por telefone, podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio e também não falar no telefone em horas extras. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos eu não vi sinal de barata, eu disse à minha prima. A dona da pensão era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas, recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas. A mulher acendeu um charutinho. É você que estuda medicina? Ela perguntou, soprando a fumaça na minha direção. Eu estudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão forte que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Vou mostrar o quarto, fica no sótão, disse a mulher em meio de um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino, antes de vocês, também estudava medicina. Largou lá no quarto um caixotinho de ossos que ficou de vir buscar, mas até agora não apareceu. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu, concentrada no esforço agora de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. 2 camas, 2 armários, uma mesa e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada. Mas que ossos tão miudinhos! São de criança esses ossos? Ele disse que eram de adulto, de um anão. De um anão? É mesmo, a gente vê que já estão formados. Mas que maravilha, é raro a beça esqueleto de anão. E tão limpo, olha aí, admirou-se ela. Trouxe nas pontas dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal. Tão perfeito, olha só, todos os dentinhos. Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele, disse a mulher. O banheiro é aqui ao lado. Só vocês é que vão usar. Tem o meu banheiro lá embaixo. Banho quente extra. Como disse, telefone também. Café das 7 às 9. Eu deixo a mesa posta na cozinha com garrafa térmica. E fechem bem a garrafa, recomendou, ainda coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada, afinal. E não deixem a porta aberta, hein? Olha, senão meu gato foge. Ficávamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho de seus chinelos de salto na escada e a tosse encatarrada. Esvaziei a mala, dependurei minha blusa amarrotada num cabide que enfiei num vão da veneziana, prendi no tapete, prendi na parede com durex uma gravura de Grassmann e sentei no meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarrachar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e, no lugar, desatarrachar uma lâmpada de 200 velas que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre.
Em compensação, agora a gente podia ver que a roupa da cama não era tão alva assim. A alva era a pequena tíbia que minha prima tirou de dentro do caixotinho de ossos. Examinou-a. Tirou uma vértebra e olhou pelo buraco tão reduzido como o aro de um anel. Guardou os ossos com delicadeza, como que se amontoa ovos numa caixa. Um anão. Raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum ossinho. Eu vou trazer as ligaduras. Eu quero ver se até no fim da semana eu começo a montar ele. Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão. Minha prima tinha sempre alguma lata escondida. Ela costumava estudar até de madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, abriu um pacote de bolacha Maria. De onde vem esse cheiro? Perguntei farejando. Fui até o caixotinho, voltei, cheirei o assoalho. Você não está sentindo um cheiro meio ardido? É de bolor. A casa inteira cheira assim, ela disse. E puxou o caixotinho para debaixo da cama. Sonhei. E no sonho, um anão louro, de colete xadrez e cabelo repartido no meio, entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na minha cama. E depois cruzou as perninhas. E ali ficou muito sério, me vendo dormir. Eu quis gritar, tem um anão no quarto. Mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente a algum ponto no assoalho. O que é que você está fazendo aí? Eu perguntei. Olha, tantas formigas. Apareceram de repente, já enturmadas, está vendo? E tão decididas. Levantei-me e olhei as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha compacta pela fresta debaixo da porta, atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha exemplar. Mas são milhares, eu nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha de volta, só de ida, eu estranhei. Só de ida, disse minha prima, pensativa. Contei-lhe meu pesadelo com um anão sentado em minha cama. Está debaixo da cama, disse minha prima, e puxou para fora o caixotinho de ossos. Levantou o plástico. Olha, está vendo? Preto de formiga. Me dá aqui o vidro de álcool. Deve ter sobrado alguma aí, né, alguma coisa aí nesses ossos e elas descobriram. Formiga descobre tudo, eu disse. Se eu fosse você, levava isso lá para fora. Mas os ossos estão completamente limpos. Não ficou nem fiapo de cartilagem, estão limpíssimos. Eu queria saber o que essas bandidas vêm fuçar aqui, ela disse. Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, calçou os sapatos e, como uma equilibrista andando no fio de arame, ela foi pisando firme, um pé diante do outro, na trilha de formigas. Foi e voltou 2 vezes. Apagou o cigarro, puxou a cadeira e ficou olhando para dentro do caixotinho. Esquisito. Muito esquisito. Esquisito o quê? Perguntei. Eu me lembro que botei o crânio bem em cima da pilha. Me lembro que até calcei ele com as omoplatas para não rolar. E agora ele está aí no chão do caixote, com uma omoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui? Deus me livre, eu tenho nojo de ossos, eu disse. Ainda mais osso de anão. Ela cobriu o caixotinho com plástico, empurrou com o pé e levou o fogareiro para a mesa. Era a hora do seu chá. No chão, a trilha das formigas mortas era agora uma fita escura que a encolheu. Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé. Eu já ia esmagá-la quando vi que ela levava as mãos à cabeça como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho. Voltei a sonhar aflitivamente, mas desta vez foi o antigo pesadelo em torno dos exames. O professor fazendo uma pergunta atrás da outra, e eu muda diante do único ponto que eu tinha estudado.
Às 6 horas, o despertador disparou veemente. Travei a campainha. Minha prima dormia com a cabeça coberta. No banheiro, olhei com atenção para as paredes, para o chão, à procura delas. Não vi nenhuma formiga. Voltei pisando na ponta dos pés e então entreabri as folhas da veneziana. O cheiro suspeito da noite tinha desaparecido completamente. Olhei para o chão. Desaparecera também a trilha do exército massacrado. Espiei debaixo da cama e não vi o menor movimento de formigas no caixotinho coberto. Quando eu cheguei por volta das 7 da noite, minha prima já estava no quarto. Achei-a tão abatida que carreguei no sal do omelete. Ela tinha pressão muito baixa. Comemos num silêncio voraz. Então eu me lembrei. E as formigas? Até agora nenhuma. Mas você varreu as mortas? Eu perguntei. Ela ficou me olhando. Não varri nada, eu estava exausta. Mas não foi você que varreu o quarto? Eu? Quando acordei, não tinha nem sinal de formiga nesse chão. Eu estava certa que antes de você deitar, você juntou tudo. Mas quem, então? Quem? Ela apertou os olhos estrábicos. Ela ficava estrábica quando se preocupava. Muito esquisito mesmo. Esquisitíssimo. Fui buscar o tablete de chocolate perto da porta, senti de novo o cheiro ardido. Mas seria mesmo bolor? Não me parecia um cheiro assim inocente. Eu quis chamar a atenção da minha prima para esse aspecto, mas ela estava tão deprimida que achei melhor ficar quieta. Espargi água de colônia, flor de maçã por todo o quarto. E se ele cheirasse a pomar? E fui me deitar bem cedo. Tive o segundo sonho do mesmo tipo que competia nas repetições com o sonho da prova oral. Nesse sonho, eu marcava encontro com 2 namorados ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Chegava o primeiro namorado e minha aflição era levá-lo embora dali antes que chegasse o segundo. O segundo, desta vez, era o anão. Quando só restou o oco de silêncio e sombra, a voz da minha prima me fisgou no seu anzol. Abri os olhos com esforço. Ela estava sentada na beira da minha cama, de pijama e completamente estrábica. Elas voltaram. Quem? Eu perguntei. As formigas. Só atacam de noite, pela madrugada. Estão todas aí de novo. A trilha da véspera, intensa, compacta, seguia o antigo percurso da porta até o caixotinho de ossos, por onde elas subiam na mesma formação, até desformigar lá dentro, sem caminho de volta. E os ossos? Eu perguntei. Ela se enrolou no cobertor, estava tremendo. Aí é que está. Aconteceu uma coisa extraordinária. Eu não entendo mais nada, entende? Não entendo mais nada. Acordei para fazer pipi. Devia ser umas 3 horas. Na volta eu senti que o quarto tinha algo mais, está me entendendo? Olhei para o chão e vi a fila dura de formigas. Você lembra? Não tinha nenhuma quando nós chegamos aqui. Fui ver o caixotinho. Todas estavam trançando lá dentro. Lógico. Mas foi isto o que me fez cair para trás. Tem uma coisa mais grave, minha querida. É que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora estou certa. Pouco a pouco, os tais ossinhos, estão se organizando. Como organizando? Ela ficou pensativa. Comecei a tremer de frio. Peguei uma ponta do seu cobertor. Cobri meu urso com a ponta do lençol. Você lembra? O crânio entre as omoplatas. Eu não deixei ele assim. Agora é a coluna vertebral que já está quase formada. Uma vértebra atrás da outra. Cada ossinho tomando seu lugar certo. Alguém do ramo está montando o esqueleto. Mais um pouco e... Venha ver. Credo, que horror, não quero ver nada. Elas estão colando o anão, é isto? Ficamos olhando a trilha, rapidíssima, tão apertada que nela não caberia sequer um grão de poeira. Pulei as formigas com o maior cuidado enquanto fui esquentar o chá.
uma formiguinha desgarrada, seria a mesma daquela noite passada, sacudia a cabeça entre as mãos. Comecei a rir, e tanto que se o chão não estivesse ocupado, eu rolaria por ali de tanto rir. Dormimos juntas, minha prima e eu, na mesma cama. Ela dormia ainda quando eu saí para a primeira aula. No chão, nem sombra de formiga. Mortas e vivas, desapareciam todas com a luz do dia. Voltei tarde esta noite. Um colega tinha se casado e teve festa. Eu vinha animada, com vontade de cantar. Passei da conta. Só na escada que me lembrei. Meu Deus, e o anão? Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com um bule fumegando no fogareiro. Hoje eu não vou dormir, quero ficar de vigia, ela avisou. O assoalho ainda estava limpo. Me abracei a meu urso. Estou com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar a minha ressaca, me fez engolir a pílula com um gole de chá e me ajudou a despir. Eu fico vigiando. Pode dormir sossegada. Por enquanto não apareceu formiga nenhuma. Não está na hora delas. É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa, sabe? Examinei debaixo da porta. Não consigo descobrir de onde elas brotam. Tombei na cama. Acho que nem respondi. E de repente sonhei. No topo da escada, o anão me agarrou pelos pulsos e rodopiou comigo até o quarto. Acorda! Acorda! Demorei para reconhecer a minha prima, que me sacudia pelos cotovelos. Ela estava lívida e completamente vesga. Voltaram, ela disse. Apertei a cabeça entre as mãos. Elas estão aí? Ela falava num tom miúdo, como se uma formiguinha falasse com sua voz. Acabei dormindo em cima da mesa, eu estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena. Então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. Mas o que foi? Fala depressa, o que foi? Perguntei. Ela firmou o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. Elas estão mesmo montando o anão. E rapidamente, entende? O esqueleto está quase inteiro. Só falta o fêmur e os ossinhos da mão esquerda. Elas fazem isso num instante. Vamos embora daqui. Você está falando sério? Perguntei. Vamos embora, já disse. Arrumei as malas. A mesa estava limpa e vazios os armários escancarados. Mas sair assim, meu Deus, assim de madrugada? Nós podemos sair assim? Imediatamente, disse minha prima. Melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta. E para onde é que a gente vai? Não interessa, depois a gente vê. Vamos, vista isto. Temos que sair antes que o anão fique pronto completamente. Olhei de longe a trilha de formigas. Nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos, descolei a gravura da parede, enfiei o urso no bolso da minha japona e fomos arrastando as malas pelas escadas. Mais intenso o cheiro que vinha do quarto. Deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou comprido na madrugada ou aquilo foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela vazada nos olhava. O outro olho era apenas penumbra.